Se você quer conseguir uma vaga como Dev Backend, você sabe que você vai precisar ali de conhecimentos técnicos que vão ser necessários para você conseguir essa sua vaga. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são esses temas que você vai precisar colocar aí no seu cronograma de estudos para você conseguir essa sua vaga como Dev Backend. Olá, meu nome é Stephanie Cardoso, eu sou desenvolvedora back-end já há 5 anos e aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os conhecimentos necessários para você conseguir entrar no mercado como Dev Backend. Mas antes disso, antes da gente começar a falar sobre os temas que você vai precisar inserir aí no seu cronograma de estudos, vamos falar sobre o que um Dev Backend faz. Vamos começar do início. Um Dev Backend ele vai trabalhar ali no backstage, nos bastidores das aplicações. Mas o que isso significa no final das contas? Quando a gente entra ali num site, a gente olha ali aquela página colorida, com botão, com foto, a gente está vendo o front-end da aplicação. Mas isso quem vai cuidar é o Dev Front-end. Só que para aquele front-end ali existir, precisa ter toda uma infraestrutura, toda uma estrutura, toda uma lógica ali por trás daquilo para sustentar aquele site. E é aí que entra o back-end. E como que o back-end vai fazer para tomar conta de toda essa infraestrutura que é necessária para subir essa aplicação, para subir esse site? Ele vai tomar conta ali de toda a parte de lógica de programação para subir aquela aplicação, ele vai ser responsável por toda a comunicação com o banco de dados. Então, se a gente tem informações ali naquela tela de usuário, de senha, de autenticação, tudo isso o back-end que vai ser responsável. Quando a gente pensa em processamento de informações, quando a gente pensa nas regras de negócio da aplicação, então, poxa, esse usuário pode acessar isso, ele tem acesso a essa parte, ele pode ou não fazer essa transação aqui nesse site. Então, tudo isso é o back-end que vai tomar conta ali naquela aplicação. E aí, quais são os conhecimentos necessários para você trabalhar como Dev Backend? Mas antes da gente falar sobre quais são os conhecimentos necessários, listar realmente os tópicos, os temas de estudo que vão ser importantes para você colocar aí no seu cronograma, eu quero primeiro desmistificar uma coisa que é bem comum da gente ouvir por aí, mas que eu particularmente discordo. Muita gente fala que o primeiro tema que você precisa estudar para back-end é o básico de front-end. Então, muita gente diz que você primeiro tem que saber o básico de front, que seria HTML, CSS e JavaScript. Eu particularmente discordo disso, porque você como um Dev Backend no dia a dia não vai usar HTML e CSS. Tá? JavaScript, talvez se você trabalhar ali com essa linguagem de programação, mas aí essa linguagem ela vai estar ali dentro do seu cronograma de estudos, a gente já vai falar sobre isso. Mas você como Dev Backend não vai precisar ficar mexendo ali em tag, em layout de página. Talvez uma vez ali na sua vida, beleza, mas você como iniciante não precisa se preocupar com isso ainda e colocar isso como um tema de estudo, um tópico de estudo ali no seu cronograma. Então o que você faz? O que é mais importante para você que está começando? Você entender como o back-end e o front-end estão interligados, como é que eles se comunicam, qual que é a diferença entre eles, qual que é a responsabilidade, quais são as responsabilidades de cada um. Isso sim vai ser importante para você. Mas eu, Stephanie, não te aconselho a você começar estudando HTML e CSS, porque isso é de front e você como back precisa focar nos tópicos de back-end. E aí agora entrando realmente nos temas que são importantes aí para você. Primeiro de tudo, linguagem de programação. Eu, por exemplo, sou desenvolvedora back-end e eu trabalho com Go e com Ruby, que são duas linguagens aí de programação para back-end. E é importante falar que cada área vai ter ali linguagens que vão se adaptar melhor aos problemas, que aquela área resolve. Então, dentro de back-end a gente tem várias opções. Então, Go, Ruby, que são as linguagens que eu trabalho, tem Python, tem PHP, tem C#, enfim, tem uma infinidade aí de linguagens que você pode atuar como Dev Backend, que você vai ter que escolher aí para inserir no seu cronograma de estudos. E aí, junto com essa linguagem, vem um segundo tópico, que seria um framework. Cada linguagem vai ter ali um framework que vai meio que facilitar a vida para você usar aquela linguagem, ou então vai dar algumas funcionalidades a mais ali para ela. Então é necessário que, de acordo com a linguagem de programação que você escolheu para estudar, você veja ali qual que é o framework mais usado daquela linguagem. Então, por exemplo, Ruby, a gente usa muito o Rails, Python tem o Django, Java tem o Spring. Então, cada linguagem vai ter o seu framework ali mais utilizado. Então, dependendo desse seu tema 1, você vai conseguir escolher o framework dessa linguagem para você estudar. O próximo tópico que é muito importante para um back-end é o quê? Banco de dados. Eu até quando estava explicando o que faz um Dev Backend, falei sobre banco de dados. Então você vai estar o tempo todo ali construindo APIs, consultando APIs, então vai ter que estar salvando dados naquela sua aplicação. Então você vai estar o tempo inteiro ali
trabalhando com um banco de dados. Então, pelo menos algum banco de dados você precisa saber, você já precisa ter esse costume. Uma dica que eu te dou é que cada linguagem acaba trabalhando um pouco mais ou um pouco menos com um banco de dados específico. Então, faz uma pesquisa sobre, poxa, a linguagem de programação que você escolheu, qual é o banco de dados mais utilizado para essa linguagem? Porque aí você já une esses estudos e quando você for ver lá, né, nas vagas, você vai ver que as coisas vão bater muito e isso vai ser melhor para você quando você estiver se candidatando lá naquelas vagas. O próximo tópico é Git. Git, na verdade, é um tema que todo deve saber, independente da área de atuação, front-end, back-end, dados, mobile, tá? Não interessa, todo mundo que mexe com código precisa saber Git, porque o Git é o que vai te ajudar ali com o versionamento do seu código, e isso você vai precisar fazer o tempo inteiro. Eu aqui no meu dia a dia trabalhando uso o Git assim várias e várias vezes ao dia, porque toda modificaçãozinha que a gente vai fazendo no código, a gente acaba usando o Git para controlar essas versões aí que a gente vai criando dos nossos códigos. Outro tema muito importante, que nem todo mundo fala que é relevante para back-end, mas que eu particularmente uso muito no meu dia a dia, eu vejo quanto isso faz diferença ali, é saber um pouquinho de linha de comando. Então, saber usar o terminal, aqueles comandos mais básicos do terminal, isso vai ser muito importante, porque você como back-end, você vai estar mexendo ali em várias aplicações, até em várias tecnologias que você vai acabar utilizando pelo terminal, porque vai ser um pouco mais fácil, ou então entrando em servidores e fazer manipulação ali de arquivos. Então, aqueles comandinhos clássicos do terminal, de linha de comando, vão te ajudar muito, vão ser muito úteis ali no seu dia a dia, você vai precisar mexer o tempo inteiro. Então, quanto antes você já se familiarizar com isso, melhor. É um tema super importante para você ter aí no seu tema, no seu cronograma de estudos. E aí vem um tema agora muito importante, que é o que? APIs. Tudo praticamente dentro de back-end envolve APIs, né? Então você como back-end você vai estar o tempo inteiro construindo APIs e consultando APIs. Então você vai ter que saber tudo que engloba ali esse mundo de APIs. Então APIs RESTful, JSON, HTTP. É interessante você também dedicar um tempo a entender como que a internet funciona, para entender como que essas coisas vão acontecer ali dentro da sua aplicação. São conhecimentos importantes para você como dev back-end. Você vai ver que você vai usar muito. Até um projeto legal assim para você como dev back-end é você criar, por exemplo, uma API, né? Ter ali uma API bem robusta, usando um banco de dados, né? Um CRUDzinho básico, um CRUD básico, para você conseguir ter esse projetinho ali no seu portfólio. Isso vai ser super relevante, porque é o que você vai fazer na maioria das vagas aí de back-end. Por último, mas não menos importante, um tema aí para você inserir nos seus estudos é a autenticação. Então você está criando ali uma API, 90% das APIs que você vai estar criando ali, né? Pensando em um site, em alguma coisa, você vai ter algum tipo de autenticação. Então é interessante você saber esse tema para que você já consiga aí manipular essas coisas quando surgir aí na sua frente. E aí seja no seu portfólio, né, seja lá você já trabalhando de fato em uma vaga como dev back-end, esse tema vai ser super importante. Então esses aí são os temas que eu considero assim básicos para você como dev back-end, mas tem algumas coisas que você pode fazer a mais aí, se fosse que assim são um plus para você, tá? Que vão ser ali requisitos ali a mais que você pode ter e que vão ser relevantes para a sua vaga como dev back-end. E aí entra um ponto importante, né? Porque talvez quando você vai olhar uma vaga, tem ali os requisitos que são obrigatórios. Esses temas que eu falei até agora são os requisitos mais obrigatórios, assim, que vocês vão ver nas vagas. Mas quando a gente vê uma vaga, sempre tem aquelas coisas ali, né? Requisitos desejáveis. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esses temas que são legais de você já saber, se você já tiver, claro, completado esses temas anteriores que eu falei. Não adianta você também querer pular etapas e já partir para essa coisa mais avançada, digamos assim, se você ainda não sabe o básico, que é o mais importante. Então, o primeiro ponto é o quê? Testes. Testes são super importantes aí na sua aplicação. Vai te ajudar no desenvolvimento do dia a dia e também para entender da saúde ali da sua aplicação, para manter as coisas vivas. Então, de acordo com a modificação que você faz, seus testes estão passando, você sabe que você não quebrou nada ali, né, que já estava naquela aplicação. Então, testes é um tema aí super importante para você colocar nos seus estudos depois que você já tiver com esses temas básicos aí afiados. Outra coisa que você vai ver muito na área de back-end é sobre container. Então, você aprender Docker, né? Depois, mais pra frente, você aprender sobre Kubernetes é um conhecimento muito valorizado e que a gente usa muito aqui no dia a dia dos devs back-end. Outro ponto importante, web server. Então, aprender sobre Apache ou sobre Nginx,
qualquer um dos dois, os dois são bem utilizados. Eu aqui no trabalho acabo usando mais Nginx, mas cada um tem a sua, né, função ali, vai ter uma situação melhor ou pior de você usar cada um. Então é um conhecimento legal de você saber também. Outra coisa, mensageria é um tema importante para você como back-end, dependendo do que você trabalhar, você pode trabalhar com um ou com outro ou com os dois. E por último, mas não menos importante, métricas. Tá? É importante, cada vez mais a gente fala sobre SRE, né, sobre metrificar nessas aplicações, ter esse feedback do que está acontecendo. Então, métricas também aí é um tema legal para você ter na sua visão aí de estudo. E aí, agora que a gente já falou sobre esses temas que são importantes aqui para back-end, é legal você ter o quê? Um projeto, né, no seu portfólio, contendo tudo isso aí para você mostrar as suas habilidades, que você de fato tem esse conhecimento. Então, se você está querendo aqui um vídeo aí para te dar ideias legais de projetos para back-end, de back-end para o seu portfólio, deixa aqui nos comentários projetos de back-end, que depois a gente pensa aí num vídeo falando sobre projetos legais para você que está buscando sua vaga de back-end, você colocar no seu portfólio. Se você curtiu o conteúdo do vídeo, não deixa de deixar o like nesse vídeo aqui, que ajuda pra caramba o canal, e se inscrever também, porque tem muito mais conteúdo aqui pra você que tá começando a sua carreira aí na área de programação. E aí uma dúvida que pode surgir na cabeça da galera que tá aí, né, nesse início na área de programação, na área de back-end, é: poxa, Steph, mas eu fui ver, tem um monte de linguagem para eu estudar, tem um monte de banco de dados, como é que eu posso fazer essa escolha? Né? Como é que eu escolho qual que é a melhor linguagem para mim? O que eu sugiro para você fazer? Use o LinkedIn. Use o LinkedIn ou então qualquer ferramenta aí de busca de vagas. Por quê? Olhando o que as vagas estão pedindo, você já consegue nortear muito com essa escolha. Lembra que eu falei lá em cima que, dependendo da linguagem que você estuda, já vai ter um banco de dados ali que é mais utilizado para essa linguagem? Então, todo esse tipo de pesquisa você consegue fazer no que as vagas estão pedindo, né? Nos requisitos dessas vagas. Então, não deixe de usar LinkedIn e outros sites de vaga para você fazer essa pesquisa e entender qual que é a melhor linguagem, o framework e o melhor banco de dados para você utilizar aí na área de atuação que você está querendo buscar a sua vaga. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser o vídeo de projetos back-end, deixa aqui nos comentários projetos back-end e até mais.